Turistando pela Idade Antiga. Trilha de Humanas. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Módulos 1 e 4. Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, Lajeado, Tocantins. A Idade Antiga. A sedentarização da humanidade aconteceu em períodos aproximados em diversas partes do planeta. Na região conhecida como Crescente Fértil, que envolve o delta do rio Nilo, o vale do rio Tigre e Eufrates e a região do Mediterrâneo Oriental. Estabeleceram-se algumas das primeiras sociedades. O regime de cheias dominantes nestes rios obrigou a população a desenvolver uma organização coletiva do trabalho, para assegurar o plantio no tempo correto e um poder centralizador e teocrático. Começou a desenvolver-se nesse período. De pequenas cidades-estados, predominantemente na Mesopotâmia, caracterizadas pelo poder centralizado e por religião politeísta, e pela organização de uma lei para toda a sociedade, como o Código de Hammurabi, datado de aproximadamente 1700 a.C. Grandes reinos começaram a surgir, como o do Egito. Em contrapartida, no Mediterrâneo Oriental, organizaram-se as sociedades hebraicas e fenícias, que tiveram um desenvolvimento peculiar. Os fenícios, organizados em cidades e estados, desenvolveram um rico comércio marítimo para todo o mar Mediterrâneo. Os hebreus tiveram uma sedentarização mais tarde, migrado entre a Mesopotâmia e o Egito. Porém, desenvolveram uma grande religião monoteísta com base em textos sagrados. Na região do atual Planalto iraniano, desenvolveu-se um dos grandes estados expansionistas da antiguidade, a Pérsia, que abrangia dentro de seu governo diversos povos e conquistou diversos territórios, chegando até a Grécia. A administração de tantos povos e territórios só foi possível devido à padronização legislativa e monetária, pela divisão do seu território em províncias, santrápias, administradas por pessoas indicadas pelo rei e pela tolerância cultural e religiosa com os povos conquistados. Antigo Egito, organização social, sociedade piramidal, em que na ponta está o faraó e na base os componentes. Era praticamente impossível subir o degrau. Base econômica, economia rural. Todas as terras pertenciam ao faraó e não existia uma moeda física. Existiam escravos, mas não era uma economia escravagista, como a romana. Política. O faraó era o líder político e religioso. As terras do Egito eram divididas em estados menores chamados nomos, que por sua vez eram governados por nobres, conhecidos como nomarcas. Em muitos momentos houve conflito com os faraós com os nomarcas. Aspectos culturais. A cultura atualmente religiosa, em que atribuíam aos diversos deuses o envolvimento em praticamente todos os aspectos da vida. Existia uma diferença entre os cultos dos diversos deuses, mas a religião era voltada principalmente para a imortalidade do espírito. Hebreus. Organização social. Inicialmente um povo nômade, dividido em clãs patriarcais. Expulsos de suas terras, foram capturados pelos egípcios e libertados por Moisés. Quando retornaram para a Palestina, se reorganizaram em uma monarquia. Suas terras foram conquistadas diversas vezes, porém, durante o Império Romano, o imperador Tito ordenou a destruição de Jerusalém, o que obrigou os hebreus a se espalharem pela Europa. Base econômica. Inicialmente somente pastoril, posteriormente aproveitando-se da localização geográfica, grandes comerciantes e parceiros dos fenícios. Política. Diversas tribos submetidas à vontade de um rei. Aspectos culturais. Primeira religião monoteísta da qual se tem notícia. Seguia rigorosamente os valores religiosos, como a valorização da virgindade e o culto ao núcleo familiar e a supremacia patriarcal. Babilônia. Organização social. Inicialmente repartida entre diversas cidades e estados que estavam em constante guerra entre si,
A região da Babilônia foi unificada pelo rei Hammurabi. A sociedade era dividida entre o rei e sua corte, os governantes e os sacerdotes. O resto da população era dividida entre homens livres e os escravos. Base econômica. Mesmo após ter se tornado um Reino Unido, as cidades continuaram tendo de ser autossuficientes. Por isso, a economia era propriamente rural. Devido à pouca segurança das estradas, o comércio e as caravanas, por mais que existissem, não eram muito incentivadas. Política. O rei era absoluto e detentor de todos os poderes que lhe foram dados pelos deuses. Abaixo do rei havia uma série de governantes das regiões, que eram escolhidos pelo soberano. Aspectos culturais. Os babilônicos ficaram famosos por sua cultura, influenciando os gregos e a formação de um império que ia até o Egito. Suas façanhas mais célebres foram a criação do primeiro código de leis escritas, Código de Hammurabi, em que a lei de talião, olho por olho, dente por dente, se fazia presente, e a construção dos jardins suspensos. Império Persas. Organização social. Os persas inicialmente eram um povo dominado pelo medo, mas foram libertados por Ciro o Grande. Era uma rebelião que resultou na formação do império. O imperador era cercado de um grupo de conselheiros, uma vez que a extensão territorial era grande demais para um único homem liberar sozinho. Base econômica. O Império Persas baseava-se em uma economia expansionista, o que gerava um ciclo. Pagar soldados exige conquista, conquista exige guerra. E quando se tem uma guerra, é preciso recrutar mais soldados. Aspectos culturais. Muitos dos elementos culturais que normalmente são associados aos muçulmanos tiveram origem com os povos persas, como os turbantes e a arquitetura. Além disso, por terem conquistado boa parte do Oriente Médio e da Ásia, a cultura persa foi a mais influente do mundo antigo, até a chegada de Alexandre Magno.